Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, alguém aproximou-se de Jesus e disse: Mestre, o que devo fazer de bom para possuir a vida eterna? Jesus respondeu: Por que tu me perguntas sobre o que é bom? Um só é o bom. Se tu queres entrar na vida, observa os mandamentos. O homem perguntou: Quais mandamentos? Jesus respondeu: Não matarás, não cometerás adultério, não roubarás, não levantarás falso testemunho, honra teu pai e tua mãe e ama o teu próximo como a ti mesmo. O jovem disse a Jesus: Tenho observado todas estas coisas, o que ainda me falta? Jesus respondeu: Se tu queres ser perfeito, vai, vende tudo o que tens, dá o dinheiro aos pobres e terá um tesouro no céu. Depois vem e segue-me. Quando ouviu isso, o jovem foi embora, cheio de tristeza, porque era muito rico. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. A Sagrada Família é exemplo que acolhe e vive a palavra de Deus, tem no seu seio o próprio Jesus, o Verbo encarnado. Vamos acolher agora a imagem da Sagrada Família. Abençoa, Senhor, as famílias, amém. Abençoa, Senhor, a minha também. Abençoa, Senhor, as famílias, amém. Abençoa, Senhor, a minha também. Vamos acolher a Sagrada Família com a bonita salva de palmas. Senhor, as famílias, amém. Abençoa, Senhor, a minha também. Abençoa, Senhor, as famílias, amém. Abençoa, Senhor, a minha também. Podemos nos sentar. Caríssimos irmãos e irmãs, são muitos os motivos que nos reúnem para celebrarmos esta Eucaristia. A memória da Assunção de Nossa Senhora, tão importante que é transferida como festa para o final de semana no Brasil. Também a memória de São Tarcísio, patrono, intercessor dos nossos coroinhas e acólitos. Ainda celebramos a Semana Nacional da Família, com o propósito de santificar nossas famílias através das bem-aventuranças. Santificar a vida quando tudo está bem é muito fácil. Difícil é santificar a vida nas dificuldades, nas exigências. O profeta, na primeira leitura, Ezequiel, vai falar para um povo que está massacrado, que ainda duvida ou se afasta da aliança com Yahvé, o Deus único e verdadeiro. Falar para quem não tem esperança, falar para quem está com o coração machucado ainda é mais difícil. Mas o profeta deixa bem claro que a esperança e a certeza da graça de Deus é capaz de restaurar tudo aquilo que foi ferido, machucado e destruído. Mas, se a escolha for pelo pecado, então a vida ainda fica mais difícil. Definhareis por causa de vossas próprias culpas, gemendo uns para os outros. Deus não quer que nós definhemos por causa do pecado. Deus não quer que nós definhemos por causa da culpa.
não é para ficarmos acusando uns aos outros, não é para reproduzirmos o mal que já existe e ataca de todas as maneiras a nossa vida, mas ao contrário, o que precisamos é ter sempre no coração, na mente, na boca e nas ações aquilo que vem de Deus, para levar a estas dificuldades esperança. Tudo o que é ferido pelo pecado pode ser curado, transformado pela misericórdia, pela graça de Deus. Por isso o Senhor manda o profeta para ajudar, para iluminar, para tentar ajudar aquele povo a ser restaurado. Ezequiel servirá para vós como um sinal. Fareis exatamente o que ele fez. Sempre os homens de Deus são um convite para que nós possamos também abrir o nosso coração e a nossa vida à palavra do Senhor, para abrirmos o nosso coração, a nossa vida à graça de Deus. Aos que se esquecem de que tudo aquilo que Deus realizou e realiza, sobra apenas o desprezo, diz o Salmo que nós cantamos, tirado do livro do Deuteronômio. Aos que se esquecem de Deus, fica apenas as consequências ruins do pecado. Aos que se esquecem de Deus, não é possível ter esperança. Então, mais do que depressa, é preciso voltar ao Senhor. Este jovem rico sabe, conhece os mandamentos, vai até Jesus perguntando o que é bom, perguntando o que é preciso para alcançar a vida eterna. Jesus, com toda a paciência, recorda: você já aprendeu que Deus é bom, Deus é o único que é absolutamente bom, dele tudo o que é bom é oferecido para a humanidade, tudo o que é bom está representado, foi expresso através dos mandamentos. Quais mandamentos? Talvez o jovem pensasse que um é mais importante ou mais necessário que o outro, e Jesus retoma todos eles. E o jovem diz: mas isso eu já conheço. Ele é um jovem que tem muita riqueza, é um jovem que conhece a palavra de Deus, também sem que passe pelo sofrimento, não é capaz de abrir-se, não é capaz de ir ao encontro, não é capaz de entregar-se à graça de Deus. Se na dificuldade é difícil nós nos encontrarmos com Deus, quando há abundância, fartura, também é difícil. Agora Jesus diz: reparte o que você tem com os pobres, e então ganharás um tesouro no céu. Quando ouviu isso, o jovem se entristeceu e foi embora, porque era muito rico. Quantas vezes não é o dinheiro que nós precisamos abrir mão, porque está impedindo a nossa felicidade, impedindo a nossa fé? Às vezes é uma opinião, às vezes é uma mágoa que nós guardamos, às vezes é a autossuficiência, às vezes é os nossos próprios desejos que nos fazem estar ou pensar estar acima de Deus. Então, para que nós consigamos permitir que o Senhor nos leve a viver bem com as coisas da terra e do céu, sabendo enfrentar as dificuldades e usufruir, é claro, dos bens do nosso esforço, não podemos nos afastar do Evangelho da vida, do Evangelho que semeia sempre o amor e a fraternidade. Se é a dificuldade que cruza o nosso caminho, nos associamos ao sacrifício de Cristo. Se são as vitórias, nós elevamos ao Senhor os nossos louvores. Se tudo está bem ou se tudo está mal,
temos que nos manter na presença, na graça de Deus. Foi para isso que fomos batizados, é para isso que Deus nos chama uma vocação, é para isso que Deus nos convida a viver em família. Nós temos hoje todos os tipos de famílias que a gente possa imaginar, todos, não dá para elencar. E aquelas famílias cristãs que escolheram o matrimônio são convidadas a ser um caminho para todas as outras. Não há aqui de que a gente se discuta uma ideologia de gênero, de sexualidade ou de qualquer outra coisa. Aqui de que a gente coloque em pauta a família como indispensável para o lugar onde Deus possa se expressar e possa chegar a todos. Toda e qualquer pessoa é membro de uma família. Solteiro, casado, amasiado, homoafetivo, rico, pobre, homem, mulher, qualquer que seja a pessoa humana, ela é fruto de uma família. E é esta família que ama, que acolhe, que educa, que precisa se expressar principalmente na família cristã. Felizes os mansos, porque possuirão a terra. Ai, 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 como viver a mansidão se as famílias estão cada vez mais aceleradas, agitadas, sem paciência, nervosas. Olha como Deus continua insistindo num único caminho, naquele caminho que se reverte no bem para todos nós. Não é fazer da nossa fraqueza uma desculpa para que a gente não possa ser melhor. Não é fazer dos nossos dons uma desculpa para dizer que nós somos melhores que os outros. Totalmente ao contrário. Nas nossas fraquezas, como ensina Paulo, buscar a fortaleza em Deus para continuar o caminho. E nos nossos dons, dissipar, multiplicar a graça de Deus para que todos sejam acolhidos, amados e principalmente tenham a certeza que são membros de uma família bem maior, onde Deus é Pai e nós somos irmãos uns dos outros. Felizes os mansos, porque possuirão a terra. Procure encontrar-se com Deus no dia a dia da vida, procure encontrar-se com Deus nas coisas boas da vida, procure estar com Deus nas dificuldades, e essa mansidão vai chegando, e essa mansidão vai sendo construída dentro do seu coração, no seu lar, e onde quer que você esteja. Onde existe o compromisso em viver o Evangelho de Jesus, existe a possibilidade da santidade. Santifiquemos, meus irmãos e minhas irmãs, as nossas famílias, com a força da palavra, da Eucaristia, e principalmente com a força do amor. Amém.